A realização da não cumulatividade é exatamente um instrumento para aquecer a economia, para proibir a oneração do consumidor, a oneração do valor final do produto, com imposto em cascata. Então, o que é o princípio da não cumulatividade? Nessa página que você está, qual é a página mesmo? 69. Aliás, estou fechando logo o estudo desse princípio, fica na página 69. O princípio da não cumulatividade significa a cada operação, quando o imposto for não cumulativo, ou quando o tributo for não cumulativo, a cada operação recolha-se o tributo, abatendo-se o que foi recolhido nas operações anteriores, a título de crédito. Recolhe-se o tributo, abatendo-se o recolhido nas operações anteriores. Significa também que o que foi recolhido na operação anterior vira crédito para as operações posteriores. Significa proibição do efeito cascata. Sinônimo de tributação sobre o valor agregado. Proibição do efeito cascata. Está na folhinha, não está? Ou tributação sobre o valor agregado, também chamado de tributação sobre o valor adicionado. Puxa, professor, contabilmente, você tributar o valor agregado não vai dar isso exatamente como o senhor está falando. Isso é uma explicação jurídica. Isso não é explicação contábil. Nem sempre, na operação contábil, quando você tributa o valor agregado, só isso, você vai conseguir calcular corretamente o ICMS. Não é bem assim. Mas, juridicamente, essa é a explicação, como cai na minha provinha. Na aulinha de contabilidade, você aprende como é que se calcula. Na aulinha de direito tributário, você aprende a estrutura jurídica do princípio. Então, na minha provinha de tributário, está correto falar tributação sobre o valor agregado. Na aulinha de contabilidade, nem sempre dá certo. Só tributar o valor acrescido. Deu para entender? Isso aí é questão só para você entender como funciona na fórmula jurídica. Quais são os tributos obrigatoriamente não cumulativos? Está aí, na própria página 69. Primeiro é o ICMS. No artigo 155, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Ele é não cumulativo, obrigatoriamente. O outro é o IPI, obrigatório também. No artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2. 153, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição, como está aí na folhinha. Só que você vai acrescentar nessa folhinha mais um, que é o tal do imposto residual, que é a aulinha de hoje. O imposto fruto da competência residual, que eu vou apelidar de imposto residual. No artigo 154, inciso 1 da Constituição. Pode até acrescentar algo novo, que eu vou aprender daqui a 1 minuto. Pode acrescentar de uma vez, lembra de uma contribuição social residual, que eu já escutei falar dela? Mas eu não aprendi direito, não vou aprender hoje. Coloca aí, só para não perder a oportunidade. Também as contribuições sociais residuais. Também as contribuições sociais residuais. No artigo 195, parágrafo 4º, Constituição. 195, parágrafo 4º, Constituição. Bom, isso aí eu não aprendi ainda, vou aprender daqui a pouquinho. Então, voltando à página que eu estava, lá no chapeuzinho mágico, falando da competência residual tributária. Abra. Página 50. Só para fechar esse roteiro, então, quais são as características do imposto residual? Ou seja, da competência tributária residual que a União recebe para criar imposto.
Primeiro, o imposto residual, ele tem que ter fato gerador, ou sentido de E, ou base de cálculo diferente dos demais impostos, quaisquer da Constituição, tanto da União, tanto do Estado, quanto do município. Tem que ser criado por lei complementar, federal, e tem que ser de caráter não cumulativo. Ponto e vírgula. Nesse item aí, alguém quer perguntar alguma coisa? Aqui, sem fugir do assunto. Tranquilo? Professor, e se a União cria esse imposto novo e copia fato gerador do ICMS? Não é novo. Ela está invadindo competência do Estado. Isso é inconstitucional, é invasão de competência, é diferente. Tá? Para ser novo, novo é. Tem que ser diferente. Se copiar, invadiu competência. Foi? Mas essa competência residual, ela se estende. Ela se estende, além do 154.1, além dos impostos novos, ela é extensível. Vira a folhinha para frente, para 51. Ela é extensível às contribuições sociais. Não sei se você se lembra de uma contribuição social que nós aprendemos, que a gente apelidou de residual. Na época a gente não entendeu direito, mas eu falei assim, olha, quando a União quiser inventar contribuição nova, além do seu rol do artigo 95, quando a União quisesse inventar uma nova fonte de custeio para a Seguridade, podia inventar, mas tem que ser por lei complementar, lembra disso? Era a única contribuição que eu falei, ó, tem que ser por lei complementar, não entendi direito, mas grave, ela tem que ser por lei complementar. Nome, contribuição social residual. Hoje eu vou entender. Vamos ler pela última vez o artigo 95, parágrafo 4º. Dispõe o artigo 195, parágrafo 4º, que a lei, coloca logo aí lei complementar, para não esquecer, né? A lei poderá instituir outras fontes de custeio, outras fontes destinadas a custeio, ou manutenção e expansão da Seguridade, desde que observe os requisitos do artigo 154, inciso 1, que é a chamada competência tributária residual. De novo, ó, a União, por lei, pode criar nova fonte de custeio para a Seguridade. Nova fonte de custeio quer dizer contribuição social nova. O que significa contribuição social nova? Ué, é só você lembrar do rol de contribuições sociais. As contribuições da Seguridade estão lá no artigo 195. São aquelas que atingem empregador, trabalhador, concurso prognóstico e o importador. Lembram? O 95? Só que a União não está presa àquele rol. Ela pode inventar uma nova fonte de custeio para a Seguridade, fora daquele rol. Mas para ela fazê-lo, deverá fazê-lo por lei complementar. Desculpa. Para ela fazê-lo, ela estará inventando contribuição nova. Mas será que ela pode fugir ao rol? Pode, só se ela tiver poder mágico, e ela tem. Porque aquele poder mágico que a competência residual foi estendido além dos impostos, para também contribuição social. Então aqui, o poder mágico, plus, poder mágico, competência plus, residual. Competência tributária, residual. Que a União tem para criar imposto novo, acaba de ser estendido também para a chamada contribuição social nova. Contribuição social nova, entenda-se, diferente daquelas do artigo 195. Entenda-se, fato gerador e base de cálculo diferente daquelas do artigo 95. Porque não é imposto novo que eu estou criando é contribuição nova. Segundo requisito, ela tem que ser por lei o quê? Complementar. Lei complementar federal. E o terceiro requisito, ela deverá ser também o quê? Não cumulativa. Por quê? Porque ela tem que obedecer aos requisitos do artigo 154, inciso 1. Ela tem que obedecer aos requisitos do artigo 154, inciso 1. Ponto e vírgula.
Então, quais são as características obrigatórias da competência tributária residual quando ela é extensiva às contribuições sociais? Duas eu entendo, a outra tem que pesquisar. Primeiro, se a contribuição social residual é criada com base na competência tributária residual, tem que ser por lei complementar. Isso eu já sabia, desde aulas passadas. Aliás, é a única contribuição que exige lei complementar. É a contribuição social residual. Não inventa contribuição interventiva residual, que não existe isso não, tá? Prova de concurso fala besteira, não cai na armadilha não. Contribuição residual é contribuição nova para a Seguridade, é social. Não tem nada a ver com interventiva. É social residual. Então tem que ser por lei complementar. Segundo, agora eu estou aprendendo, tem que ser não cumulativa. Raciocínio novo. Porque eu estou me valendo das exigências da competência tributária residual. Tem que ser não cumulativa. Agora, o único requisito que eu queria entender melhor é aquele requisito 1 da competência residual, não sei se você se lembra, na página 50, porque o imposto residual ele tem que ter fato gerador e base de cálculo diferente dos demais impostos. Ora, se o artigo 95, parágrafo 4º, pede para que você obedeça os requisitos do 154, inciso 1, não deveria uma contribuição social residual ter fato gerador e base de cálculo diferente de imposto? Pergunta levada ao Supremo. E o Supremo respondeu, vamos adaptar o entendimento, vamos interpretar. Você não está criando imposto novo, não. Você está criando contribuição nova. Então você tem que adequar o entendimento. Então o Supremo, por voto de maioria, não foi unanimidade. Alguns ministros, voto vencido, acharam que não podia ter fato igual de imposto, de jeito nenhum. Interpretação rígida e literal. Mas o voto da maioria vencedora foi acordo do Supremo. Nada impede, anota, nada impede que uma contribuição social residual, tenha fato gerador e base de cálculo própria de imposto. Nada impede que uma contribuição social residual tenha fato gerador e base de cálculo própria de imposto. Então, isso é importante na minha prova. Quem tem dúvidas aqui, nesse item, sem avançar no assunto? Não entendi a pergunta. Repete. Muito difícil para mim essa pergunta. Desculpa, não estou entendendo. Vou tentar responder você. Se não for, você repete, tá? Vamos fazer uma tentativa. Se você fala assim, ó, a exigência de não ter fato gerador e base de cálculo igual a de outro tributo, na competência residual, primeiro, estou falando da União para criar imposto. Se a União quer criar imposto residual, é imposto novo. O nome já diz, se novo ele não pode ser igual a de outro que já existe. Concorda comigo? Então, se a União copia fato gerador de imposto que está no rol dela, é novo. É novo no sentido, está fora do rol? Não. Se ele está no rol, a competência se diz privativa. Então, quando ela cria imposto novo, o imposto novo só é novo se tiver fato gerador e base de cálculo diferente daqueles que estão no seu rol. Senão, novo não será. Quando você estende essa competência para a contribuição social, e a própria Constituição assim o estendeu expressamente, ela faz a referência ao mesmo requisito do artigo 54, inciso 1. E aí você levou isso para o Supremo. Quem interpretou foi o Supremo. E o Supremo é que respondeu para você, quando fala contribuição social nova, nada impede que tenha fato de imposto. Porque o Lugonte ensinou em sala de aula que uma contribuição social é tributo especial. Sendo especial, pode ter fato de imposto. Um tributo especial, um empréstimo compulsório, uma contribuição especial pode ter fato idêntico de imposto? Pode, porque não é só o fato que a caracteriza. São outras características do tributo, não é isso? Então, se fosse uma contribuição social tradicional, poderia muito bem copiar fato de imposto. O problema é que aquela é residual.
e sendo residual, manda obedecer o 154.1. E aí? Lá está dito que não pode ter fato de imposto, o 154.1. Mas aqui, como eu estou criando é contribuição e não imposto, o Supremo disse, nesse caso, nada impede que copie fato de imposto. Que não pode copiar fato de outra contribuição. Senão não será uma contribuição nova. Foi por aí? Vou te pegar pelo pé agora, ó. Lugon, aulinha de previdenciário. Não é de mais nada? Não é de mais nada? Não sei se a gente falou. Se a União cria empréstimo compulsório com fato gerador idêntico ao do ICMS, circular mercadoria, e se o Estado cria ICMS, está ocorrendo que fenômeno aqui? Hein? Bitributação, não é isso? Isso é uma bitributação. Mas essa bitributação, ela é permitida. Por quê? Nada impede que o empréstimo compulsório tenha fato gerador idêntico de outro imposto, que é um tributo especial. Tranquilo? Se a União cria contribuição sobre o lucro líquido, se a União cria ICMS e o Estado cria ICMS, de novo, bitributação, só que aqui é proibido. Por quê? Porque ela está invadindo a competência do Estado. Isso a gente tinha estudado isso.